O clima nos bastidores do Sport Recife está cada vez mais carregado. A pressão, que já vinha crescendo com os resultados negativos dentro de campo, agora explode após declarações fortes de Daniel Paulista. O treinador não mediu palavras e escancarou aquilo que muitos torcedores já sentiam: o clube chegou ao seu limite. E esse limite não é apenas técnico ou tático. É emocional, é estrutural, é de planejamento. É a sensação de que, mesmo quando o time tenta, corre, briga, simplesmente não sai do lugar. E isso tem um preço. Um preço caro, pago a cada rodada, com atuações que até mostram entrega, mas não trazem os resultados que realmente importam. Daniel Paulista não falou como quem está com medo de ser demitido. Falou como alguém que conhece a Ilha do Retiro por dentro, como ex-atleta, como alguém que já esteve em outros momentos à frente do time e sabe o que significa vestir a camisa rubro-negra. Ele foi direto ao ponto: é hora de parar e refletir. Hora de sentar, olhar para o que foi feito, admitir os erros e começar a planejar o futuro. E esse futuro, na visão do treinador, já começa agora, ainda em outubro de 2025. Segundo ele, esperar dezembro para tomar decisões sobre 2026 seria repetir os mesmos erros que afundaram o clube nesta temporada. A situação é dramática, mas não exatamente uma surpresa. O Sport amarga a lanterna da Série A, com números que falam por si. Em 17 partidas sob o comando de Daniel Paulista, o time venceu apenas 2 vezes. 2 vitórias em quase um turno e meio de campeonato. Justamente contra o Grêmio e o Corinthians. Foram ainda 8 empates e 7 derrotas. É um desempenho que reflete não só problemas técnicos, mas uma série de escolhas mal feitas, desde o início do ano. E o próprio treinador não fugiu disso. Ele criticou abertamente o planejamento da diretoria, reconhecendo que os erros na formação do elenco e na estratégia de competição foram decisivos para o que ele mesmo chamou de campanha vexatória. É duro ouvir isso de quem está no comando, mas talvez seja justamente essa sinceridade que mais pega o torcedor. Por que Daniel não se escondeu atrás de desculpas? Ele falou em frustração pessoal, em expectativa não correspondida, e admitiu que o time, do jeito que está, não consegue mais reagir. Falou de forma clara: existe um fio de esperança matemática, mas a realidade aponta para um cenário praticamente irreversível. E foi nesse tom que ele defendeu o início imediato do planejamento para o próximo ano, com ou sem a sua permanência no cargo. A declaração, claro, caiu como uma bomba. Parte da torcida interpretou como um sinal claro de que ele já jogou a toalha. Outros viram ali um gesto de responsabilidade, de quem entende que o clube está acima de qualquer nome. A diretoria do Sport, que já vinha sendo pressionada por conta da má fase, agora se vê diante de uma decisão difícil. Manter Daniel Paulista até o fim do campeonato, mesmo com os resultados ruins e a pressão externa, ou fazer uma mudança agora, faltando ainda 10 rodadas. Segundo informações de bastidores, há uma reunião marcada para discutir o futuro do treinador. O problema é que ninguém tem uma solução mágica. Qualquer troca nesse momento teria mais um efeito simbólico do que técnico. O time já está afundado na tabela e, como o próprio Daniel admitiu, falta muito pouco para o rebaixamento se tornar oficial. Mas a forma como ele expôs a situação internamente gerou desconforto entre dirigentes e membros da comissão técnica. Há quem veja na postura dele um desgaste claro, uma quebra com o projeto atual, e isso pesa na hora de avaliar sua continuidade. Dentro de campo, o discurso de que o time está lutando ainda persiste. E não é mentira. O Sport realmente tem mostrado organização, volume de jogo, posse de bola. O próprio técnico adversário da última rodada, Léo Condé, destacou isso, dizendo não entender como um time que cria tanto pode estar tão afundado na lanterna. Mas aí entra a grande questão: o Sport cria, mas não finaliza. Não marca. E, em um campeonato como a Série A, isso é fatal. É o tipo de erro que se paga caro, como destacou o próprio Daniel. E aqui entra outro ponto levantado pelo treinador: a ausência de um finalizador, de um goleador, de alguém capaz de transformar as chances criadas em gols. Não dá para responsabilizar um só jogador, claro, mas a montagem do elenco claramente deixou essa lacuna, que hoje cobra seu preço.
Durante a coletiva, Daniel foi questionado sobre essa carência ofensiva e respondeu com franqueza. Disse que não dá para colocar toda a responsabilidade em um jogador só, mas também admitiu que o time falha no último toque. E falha com frequência. E é essa falha que, somada a outras, como as falhas defensivas em momentos cruciais, vai empurrando o esporte cada vez mais para o buraco. Não adianta ter posse de bola se ela não se transforma em gol. Não adianta volume de jogo se isso não se reflete no placar. E é essa frustração que tem dominado o ambiente do clube. Jogadores se esforçam, comissão trabalha, mas os resultados não aparecem. E quando isso acontece, é inevitável que o emocional pese, que a confiança desapareça, que até os torcedores mais fiéis comecem a questionar tudo. E a pergunta que fica é: o que ainda esperar dessas últimas 10 rodadas? Daniel tentou mostrar algum otimismo. Falou em luta, em entrega, em manter o trabalho até o fim. Mas mesmo ele deixou claro que o foco já precisa ser o futuro. E não se trata de desistir do presente, mas de entender que, diante do cenário atual, cada rodada pode ser uma chance de começar a construir um novo caminho. E isso só vai acontecer se o clube tiver coragem de tomar decisões agora, enquanto ainda dá tempo de se organizar. Porque, como ele mesmo disse, o esporte tem a chance rara de começar o planejamento antes dos outros, justamente porque a campanha ruim oferece essa oportunidade. É cruel pensar assim, mas é a realidade. E se o clube não aproveitar isso, pode repetir os mesmos erros em 2026. Nos bastidores, há quem defenda a permanência de Daniel até o fim da temporada, argumentando que trocar de comando agora seria apenas uma medida paliativa, sem efeito real no desempenho. Outros acreditam que a fala do treinador foi o ponto final de sua ligação com o clube, e que mantê-lo à frente da equipe seria prolongar um desgaste inevitável. Enquanto isso, a torcida vive entre a tristeza da tabela e a esperança de ver uma reconstrução séria. A reapresentação da equipe no CT José de Andrade Misses está sendo tratada como um momento-chave. Pode ser o começo do fim para Daniel Paulista no comando, ou talvez um reinício com foco total no que ainda resta. O que é certo é que, do jeito que está, o esporte precisa mais do que palavras. Precisa de decisões. Precisa de ações concretas, de atitudes firmes, porque o tempo não espera. E a Série A, menos ainda. A reapresentação marcada para o CT José de Andrade Misses carrega um peso simbólico gigante. Não é apenas mais um treino após derrota. É o momento em que o esporte precisa, de fato, mostrar se vai continuar empurrando a crise com a barriga ou se finalmente vai encarar os erros de frente. A torcida já entendeu que o problema vai muito além do técnico à beira do campo. O buraco é mais embaixo, está nas escolhas feitas no início da temporada, na falta de leitura de cenário, na insistência em estratégias que se provaram ineficazes. Daniel Paulista apenas vocalizou o que o torcedor sente há meses: o esporte está em colapso e precisa urgentemente se reconstruir. A declaração do treinador sobre a necessidade de iniciar o planejamento de 2026 agora, em meio ao caos de 2025, talvez seja a parte mais lúcida de toda essa crise. Porque se o esporte continuar apostando que vai resolver tudo na virada do ano, repetirá os erros que o colocaram nessa situação. A campanha na Série A não é um acidente. É o resultado direto de uma série de decisões mal executadas, de contratações questionáveis, de um elenco desequilibrado e de uma condução técnica que oscilou entre a tentativa de manter a identidade do clube e a urgência de resultados imediatos. E a combinação disso tudo gerou um time que até tenta, mas não entrega. No vestiário, o ambiente já não é mais o mesmo. A pressão se acumulou a tal ponto que qualquer passo em falso pode gerar uma ruptura. Os jogadores sentem o peso da camisa, sentem a cobrança da arquibancada, e sentem também que a confiança interna já está abalada. É como se todo mundo estivesse tentando remar, mas cada um em uma direção. A fala de Daniel não expôs só os problemas da diretoria. Expôs também o desgaste dentro do grupo, a exaustão de quem tenta consertar algo que parece ter quebrado lá atrás, ainda na pré-temporada. Por isso, mais do que manter ou demitir o treinador, a grande questão agora é se o esporte está pronto para encarar um processo profundo de reconstrução. O alerta já foi dado.
As rodadas finais do campeonato devem servir não apenas como cumprimento de tabela, mas como laboratório. É hora de testar peças, de observar quem ainda tem motivação para vestir essa camisa e quem não aguenta mais a pressão. A torcida quer resposta, mas principalmente quer respeito. E respeito, nesse momento, é olhar para a realidade e admitir os erros. Não adianta pintar um cenário que não existe. O rebaixamento está, sim, batendo a porta, e fingir que não vai acontecer não muda nada. O que pode mudar o futuro do esporte é a forma como o clube vai reagir a essa tragédia anunciada. Se vai aceitar passivamente ou se vai transformar o fracasso em combustível para uma virada séria, profissional e estruturada. As palavras do treinador também deixam claro que, se o clube quiser realmente mudar, algumas decisões difíceis terão que ser tomadas. E essas decisões não podem esperar dezembro, muito menos janeiro. Porque clubes que reagem rápido ao fracasso geralmente colhem os frutos da preparação antecipada. E, neste momento, o esporte tem uma rara oportunidade, há de se organizar antes de muita gente. Enquanto outros ainda estarão brigando por posições ou definindo acessos e rebaixamentos, o Leão já pode estar com comissão técnica nova, elenco sendo redesenhado e metas traçadas. Isso não é desistir. Isso é ser estratégico. É entender que o tempo perdido não volta, mas o tempo que ainda existe pode ser aproveitado. Nos bastidores, a diretoria tenta manter a serenidade, mas já há movimentação. Avaliações estão sendo feitas e alternativas começam a ser discutidas. Nomes são levantados, perfis analisados. O esporte precisa mais do que um novo comandante. Precisa de um novo norte. E isso passa por entender o tipo de elenco que será montado para 2026, qual a filosofia de jogo, qual o perfil de atletas e comissão técnica. Por que trazer peças soltas, sem um projeto claro, foi justamente o que arruinou a atual temporada. E se esse erro for repetido, não vai importar quem estará no banco de reservas. O resultado será o mesmo. A queda para a Série B, que já parece inevitável, não pode ser encarada como o fim do mundo, mas sim como uma chance. Uma chance de reconstrução. Mas essa reconstrução precisa vir acompanhada de um plano sólido, de profissionais competentes, principalmente de autocrítica. A entrevista de Daniel Paulista é um ponto de partida. É como se ele tivesse jogado luz sobre tudo que está errado e, ao mesmo tempo, acendido uma pequena chama de esperança. Não na permanência na elite, mas na possibilidade de um recomeço melhor, mais responsável. Ele falou como torcedor, como alguém que conhece os corredores do clube e que, apesar dos erros e da frustração, ainda acredita que é possível fazer diferente. Enquanto isso, nas redes sociais, a torcida explode em debates. Uns querem a saída imediata do treinador, outros acham que ele deve ficar para terminar o trabalho, já que seria injusto colocar toda a culpa em quem chegou no meio da confusão. Há quem critique a diretoria, quem culpe os jogadores, quem veja no fracasso uma soma de todos esses fatores. E talvez a verdade esteja mesmo no meio disso tudo. Porque não existe um único culpado. O que existe é um acúmulo de decisões erradas, tomadas em cadeia, que empurraram o clube para essa situação desesperadora. E a única forma de mudar isso é encarar a realidade com frieza, sem vaidade e com muito mais responsabilidade. O esporte precisa reaprender a ser o esporte. Recuperar o orgulho, a força da camisa, a tradição que faz da torcida rubro-negra uma das mais apaixonadas do país. E isso não se constrói com um discurso vazio ou com promessas mirabolantes. Se constrói com trabalho, com planejamento e com gente comprometida com o clube. O que vem pela frente não vai ser fácil. 10 rodadas que podem ser sofridas, com mais derrotas e decepções. Mas também podem ser o início de uma nova mentalidade. Depende apenas do que será feito a partir de agora. Porque o tempo, que já foi desperdiçado, agora virou inimigo. E, nesse jogo, o relógio nunca para. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O que era apenas especulação acabou virando realidade na manhã segunda-feira. Roger Guedes,
atacante de renome no futebol brasileiro, desembarcou no Recife e já é visto circulando pelas dependências do Sport Clube do Recife. O burburinho começou ainda cedo, quando torcedores relataram movimentação incomum no aeroporto, com flashes de câmeras e gritos de Roger, Roger. Fontes próximas ao clube confirmam que a chegada do jogador é parte de uma negociação que vinha sendo conduzida em sigilo absoluto nos últimos dias, e que promete mexer com o mercado da Série B. Apesar de ainda não haver confirmação oficial do clube, a expectativa é gigantesca. Torcedores lotaram as redes sociais com mensagens de recepção calorosa e hashtags que já lideram trends no Twitter. Não acredito que ele veio mesmo. A ilha vai tremer, escreveu um fã, em meio a milhares de comentários com emojis de foguetes e corações rubro-negros. A movimentação nas arquibancadas virtuais já é comparável a finais de campeonato, e a própria diretoria do esporte parece ter sido surpreendida pela magnitude do impacto da notícia. Fontes extraoficiais apontam que a contratação de Guedes pode representar um divisor de águas na temporada, trazendo não apenas gols, mas também uma liderança experiente para um elenco que busca recuperação. Especula-se que o jogador, conhecido por suas arrancadas fulminantes e presença de área implacável, terá papel central na próxima fase do clube, em partidas decisivas que podem levar o esporte de volta à elite do futebol brasileiro. O clima de mistério em torno dos termos contratuais só aumenta o frenesi, ninguém confirma salários, duração do vínculo ou possíveis cláusulas, mas a torcida já projeta camisetas e faixas com o nome do craque. Enquanto isso, a Ilha do Retiro se prepara para dias de festa e ansiedade. Torcedores garantem que vão receber Guedes como herói, com bandeiras, cantos e até recepção na porta do centro de treinamento. A imprensa local se divide entre cautela e entusiasmo. Uns pedem paciência para ver a estreia, outros já sonham com gols decisivos e viradas históricas. Se confirmada, a contratação será sem dúvida um dos momentos mais marcantes da história recente do esporte. E enquanto os rumores correm mais rápido que a notícia oficial, uma coisa é certa, Roger Guedes chegou, e a ilha nunca mais será a mesma. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!